Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser uma aula de revisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir os exercícios de estudo de caso e controle. Aquele que eu passei para vocês na aula de estudo de caso e controle. Então, eu fui lá, peguei esse exercício e agora nós vamos corrigi-lo. E aí, assim, revisar um pouquinho desse estudo para a gente compreender melhor. Ok? Então lembra, o primeiro exercício que eu dei para vocês foi isso aqui, ó. Durante o ano de 2002, um estudo caso-controle para investigar a associação entre o baixo peso ao nascer e a ocorrência de desnutrição grave na infância foi realizado no município do Rio de Janeiro. Veja bem, o que é o desfecho? Desnutrição grave. O que é a exposição? Baixo peso ao nascer. Se é um estudo de caso e controle, então ele vai partir de crianças que teve desnutrição e ver quem é que teve baixo peso ao nascer. Então, eu parto do desfecho para a exposição, certo? Os autores selecionaram todos os casos de nutrição grave em menores de 2 anos. Olha só, todos os casos de nutrição grave, ou seja, desfecho, de idade que foram internados em 5 hospitais públicos de emergência e necessidade. O critério básico para a definição do caso foi apresentar no momento de internação um indicador peso para a idade menor do que o valor padrão esperado. Os controles foram selecionados dentre crianças moradoras na vizinhança dos casos e que apresentavam o indicador peso para a idade, dentro da normalidade. Tanto para os casos como para o controle, a informação sobre o peso ao nascer foi obtida diretamente nos registros nascidos. Formulário que preencheram o nascimento da criança e armazenado na Secretaria de Saúde. Os resultados apontaram para uma associação forte entre baixo peso ao nascer e desnutrição, expresso por uma razão de chance, odds 5,3, o intervalo de confiança de 3,4 a 7,2. Marca a alternativa correta. Então vamos lá. Então eles realizaram um estudo, de estudo de caso controle para ver se crianças com desnutrição grave e tem como associação o baixo peso ao nascer. Então ele deu aqui a alternativa. A razão de chance, o odds ratio, indica que baixo peso ao nascer não esteve associado à desnutrição. O odds indica que baixo peso ao nascer foi um fator de proteção para a desnutrição. O odds indica que baixo peso ao nascer esteve associado à desnutrição. Para este estudo, o melhor seria calcular o risco relativo. Todas as alternativas anteriores estão erradas. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, o odds, tá? É uma medida ideal para estudo de caso e controle. Então, primeiro ponto. Como que a gente sabe se ele deu associado ou não? Primeira coisa, a gente tem que observar se ele é maior do que 1 ou menor do que 1. Ele 5,3 é maior que 1, então teoricamente ele está associado. Mas como ele foi realizado em uma amostra, para eu ter certeza que esse resultado se repete na minha população, eu tenho que calcular o quê? O intervalo de confiança com 95% de confiança. Ou seja, para eu ver se esse resultado se repete na minha população dentro de um intervalo com 95%. E tem um intervalo que de 3,4 a 7,2. O que significa isso? Que o verdadeiro resultado da associação entre baixo peso ao nascer e desnutrição grave na população de onde tirou aquela amostra está entre 3,4 e 7,2, com 95% de confiança, com 95% está certo, ou seja, o verdadeiro resultado está entre 3,4 e 7,2, com 95% de certeza.
Para eu saber se isso é associado, ou seja, se baixo peso realmente esteve associado à desnutrição, eu tenho que ver uma regrinha básica, o qual, se o odds na minha população de onde eu tirei a amostra, ela é maior do que 1. Como que eu faço isso? Simples. O menor resultado na minha população, ou seja, o limite inferior do intervalo de confiança, é menor do que 1? Não. Ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, é porque esteve associado. Se o baixo peso está fortemente associado à nutrição. Então, qual seria o indicador? A resposta certa. O odds indica que baixo peso ao nascer não esteve associado. A gente viu que ele está associado porque o limite inferior do intervalo de confiança é maior do que 1. O odds indica que baixo peso ao nascer foi um fator de proteção. Não, quando é que ele seria um fator de proteção? Quando o odds na minha amostra fosse menor do que 1 e o limite superior do meu intervalo de confiança também fosse menor do que 1. Não é o caso. Então, aqui não é um fator de proteção. C. O odds indica que baixo peso na série esteja associado à desnutrição. Essa é a alternativa correta. Por que não seria a D? Para estudo melhor seria calcular o risco relativo. O risco relativo é a razão de incidência. Incidência a gente calcula para casos novos na minha população. Como ele já partiu de pessoas doentes e foi olhar o fator de risco, então ele não trabalha com casos novos, certo? Então não tem como medir a incidência, então não tem como calcular o risco relativo. E a alternativa é, todas as alternativas anteriores estão erradas. Não, a alternativa C está correta. Certinho, pessoal? Vamos ao outro aqui. Um pesquisador está estudando 200 crianças, das quais 100 foram à creche e 100 não foram à creche. Das que foram à creche, 90 ficaram resfriadas. Das que não foram, 75 ficaram resfriadas. Considerando que este é um estudo de caso-controle, odds do caso foi... Então vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, se é um estudo de caso-controle, o caso é a doença, tá? É quem ficou resfriado. Então eu vou comparar quem ficou resfriado com quem não ficou resfriado. Quantas crianças ficaram resfriadas? 90 e 75. Então 90 mais 75 dá quanto? Dá 165 crianças ficaram resfriadas. E quantas não ficaram das 200? 165 ficaram, 35 não ficaram resfriados. Então a gente monta a tabelinha 2 por 2. E como que é a tabelinha 2 por 2? Então eu pego os casos das crianças que ficaram resfriadas. Total de quanto? 165. Quantas não ficaram resfriadas? 35. Aí eu volto lá, aí ele fala: das 100 crianças que foram à creche, 90 ficaram resfriadas. Então aqui, ó, das 100 crianças que foram à creche, 90 ficaram resfriadas. Então quantas não ficaram resfriadas? Foram 10. E das 75 que não foram das 100 que não foram à creche, 75 ficaram resfriadas, 25 não ficaram resfriadas. Então, ir à creche foi um fator de risco para ter resfriado? Vamos ver nessa população. Então, eu calculo primeiro o odds do caso, que é a chance dos casos. Eu pego as crianças resfriadas que foram à creche e divido pelas crianças resfriadas que não foram à creche. Vou achar um odds de 1,2. E o odds no controle? Mesma coisa. Eu pego as crianças resfriadas que foram à creche e divido pelas crianças não resfriadas, tá? Que não foram à creche. E divido um pelo outro, que dá 0,4. Então, o odds nos casos foi quanto? 1,2. O odds no controle foi quanto?
0,4. E para eu calcular o odds ratio, a razão de chance, então a razão de odds, é só eu pegar a razão dos casos e dividir pela razão dos controles. Quando eu faço isso, eu vou pegar 1,2, que é a razão do caso, e a razão dos controles. Dá 3. 3 é maior do que 1? Sim. Então, teoricamente, ir à creche foi um fator de risco para aquela amostra ter resfriado. Mas para eu ter certeza que esse valor realmente se repete na minha população de onde eu tirei a minha amostra, eu tenho que calcular o intervalo de confiança com 95% de confiança. E quando eu faço, eu tenho um odds de 1, arredondando 4 a 6,6. 1,4 é maior do que 1? É. Então eu tive uma associação. Foi uma forte associação? Não, porque o intervalo foi muito grande. Mas sim, eu tive uma associação positiva. Ir à creche foi um fator de risco para ter se resfriado. Muito obrigado, pessoal. Foi só isso hoje. Até mais.